Você já parou para pensar como a ordem do nascimento dos filhos influencia na personalidade de cada um? E qual o resultado disso, por exemplo, na vida amorosa que você tem, segundo a ordem que você nasceu na sua família? Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Antes de mais nada, corre lá, se inscreve no canal. Lembra depois, se você gostar, curtir o vídeo e compartilhar. Pois é muito interessante quando a gente para pensar sobre a questão da ordem do nascimento dos filhos influenciando a vida de uma pessoa. Eu, por exemplo, sou um filho mais novo, mas como vocês vão ver hoje, eu não tenho exatamente uma personalidade de filho mais novo e eu vou explicar por quê. Pensa um pouquinho comigo e vamos pensar até intuitivamente. Se você fechar os olhos e pensar num filho mais velho, que imagem vai vir na sua cabeça? Pense em todos os filhos mais velhos que você conhece. Normalmente os pais são mais inexperientes. Eu, por experiência própria, estou passando por isso. Você vai aprendendo cada coisa, cada dia, uma situação nova com um bebê, e na medida que ele vai crescendo, é uma descoberta nova. Então você é mais cuidadoso, você é mais zeloso, você coloca um pouco mais de expectativa na criança, porque você também está com altas expectativas em relação a você enquanto pai, enquanto mãe. Isso acaba resultando numa criança mais conscienciosa, com mais responsabilidade, com um senso de organização mais apurado, porque a atenção é completamente voltada para ela, então existe mais tempo e dedicação exclusiva para ela. Aquele senso de organização, de responsabilidade pode criar também uma personalidade um pouco mais conformista, do tipo, está tudo bem como está. Essa sensação também de ser a filha mais velha pode gerar, depois, quando os outros irmãos nascem, um senso de competitividade que a pessoa precisa provar que ela ainda é muito boa, apesar de não estar no centro das atenções. Então isso vai gerar também um instinto de independência maior e uma busca pelos próprios objetivos. Ao mesmo tempo, você busca o objetivo, mas você também não quer correr muito risco. Por isso que você tende a ser um pouco mais conservador na maneira de ser e de agir com as coisas da vida cotidiana. Ou seja, seu filho mais velho faz com que você tenha as chaves da casa antes, mas não necessariamente que você queira arriscar usar essas chaves da casa. Agora pense no filho mais novo, no filho caçulinha. Caçulinha, o linha já quer dizer assim, ai, meu bebê, meu eterno bebê, você será cuidado para todo sempre. Pensa que, de modo geral, o filho caçula, ele é como se fosse a última chance dos pais serem pais. Então é como se eles quisessem estender essa sensação de paternidade, quase como se eles virassem avós dos próprios filhos. Então eles são mais permissivos, eles deixam a criança correr mais solta. E isso acaba desenvolvendo uma personalidade, por um lado, divertida, criativa, inventiva, meio bicho solto, meio faço o que eu quiser, meio mimado, né? Vamos colocar assim, é meio imperativo, as coisas são do meu jeito, até porque os irmãos também já estão cuidando dele, então ele recebe atenção exclusiva de todo mundo. E às vezes essa criança pode criar uma crença equivocada de que ela precisa, para ser amada, ela precisa ser cuidada. E às vezes ela usa um pouco de charme e manipulação para poder conseguir isso. E às vezes ela cria um senso de dependência meio problemático, como se fosse, eu não consigo. E às vezes, quando ela não consegue o que ela quer dos outros, ela às vezes provoca pena e às vezes ela pode ser um pouco vingativa. E por que isso acontece? Porque os pais, como eles estendem esse comportamento meio de bebê do filho caçula, eles querem se sentir um pouco ainda indispensáveis como pais. Então eles estendem essa bebezice o quanto eles puderem e o resultado acaba sendo uma criança, às vezes, mais difícil de lidar. Conhece algum filho caçula?
Normalmente, o filho do meio, ele fica exatamente no meio de uma situação. Ele, por um tempo curto, ele acaba sendo o filho caçula, então ele desenvolve algumas características do filho caçula, mas por outro lado, ele vai ser também filho mais velho do caçula. Então ele fica o tempo todo nesse conflito entre ter os privilégios de ser o pioneiro que o filho mais velho é, então ele não tem exatamente isso, e os benefícios, os mimos que o filho mais novo tem, e ele não tem exclusivamente isso. Então, às vezes, o filho do meio ele acaba desenvolvendo a crença de que ele precisa ser muito diferente, muito ele mesmo, para poder sobreviver. Por um lado, ele acaba desenvolvendo muito senso de empatia, porque ele consegue se colocar no lugar dos outros. E eles acabam sendo pacificadores, porque ele quer, sabe, fazer a conexão entre o mais velho e o mais novo, entre os pais e os outros irmãos, então ele acaba sendo um bom mediador. Então, às vezes, o filho do meio ele pode desenvolver características tanto de mais velho quanto de mais novo em algumas situações. E o filho único? Que será que esse bicho que todas as pessoas têm medo? E na verdade é um grande mito que se cria em torno do filho único, porque na verdade ele pode ter características mistas de filho mais velho e filho mais novo, com menor intensidade em alguma medida. É óbvio que os filhos únicos, eles às vezes carecem o exercício de compartilhar espaço. Então às vezes eles se valorizam, se sentem bem por serem os únicos na situação que eles vivenciam. Grandes realizadores, grandes inventores, grandes exploradores, eles costumam ser filhos únicos. É bem curioso perceber essa estatística em relação à ordem de nascimento. Então, o filho único ele vai ter que exercitar esse espaço de compartilhar um pouco com os outros. Por um lado, ele pode adorar o isolamento, porque ele se restabelece, se reorganiza, ou por outro, ele pode ter muita dificuldade, muito medo de lidar com a solidão. Ele acaba tendo muitas expectativas em relação a si mesmo, porque os pais também têm aquela expectativa. É como se fosse a única chance dos pais serem bons pais. Então os filhos únicos acabam sendo temidos tanto, porque parece que tem muita carga sobre ele e muito chamego ao mesmo tempo. Algumas exceções importantes. Em relação ao gênero, às vezes, quando o gênero das crianças são diferentes, às vezes uma menina nasce, depois um menino, ambos podem ter características de filho mais velho, porque é como se fosse esperado coisas completamente diferentes de um menino e da menina, até por conta dessa ideia de que meninos são de um jeito, meninas são de outro, então eles acabam virando mais velhos de alguma forma distintamente. Então você pode ter a característica de dois filhos mais velhos, apesar dos gêneros serem diferentes. Outra coisa importante é pensar no tempo entre o nascimento de uma criança e outra. Então, se você pensa numa criança, num filho que tem 4 anos de diferença do filho mais velho, ele pode se tornar um novo filho mais velho psicológico, que eu acho que é o meu caso. Minha irmã tem 5 anos de diferença que eu, ela é menina. E então ela foi criada de um determinado jeito, 5 anos depois eu nasci. E de uma certa forma acho que meus pais me criaram um pouco como filho mais velho também. Algumas coisas de filho mais novo, mas essencialmente filho mais velho, com mais responsabilidade e tudo mais. Então, às vezes, o tempo de nascimento entre uma criança e outra pode determinar, por exemplo, que o segundo filho que nasça ou o terceiro filho que nasça, ele seja um filho mais velho ou um filho mais novo psicológico. Então, apesar de ser do meio, ele pode ter muitas características de mais novo. E apesar de ser o mais novo, ele pode ter características de filho mais velho. Pode parecer confuso, mas é só você parar para pensar um pouco em como os pais esperam isso da criança. Outra coisa interessante também de pensar no ambiente familiar. Existem famílias que são mais competitivas e outras que são mais colaborativas, cooperativas. Se a família é muito competitiva, você vai ver o circo pegar fogo entre os irmãos, porque os pais inconscientemente, nenhum vai admitir, eles criam esse tipo de coisa. Seu irmão não sei o que lá, seu primo não sei o que, olha como seu irmão faz. Isso cria uma competição
que pode ser tóxica e destrutiva entre os irmãos. Agora, se eles criarem os filhos de uma maneira mais cooperativa, do tipo, olha, ajuda lá seu irmão, ele está com dificuldade, você também ajuda o mais velho, são mais cooperativos, então essas diferenças de personalidade podem ser menos evidentes e menos extremadas. Se são competitivos, você vai ver cada filho nascendo tentando se diferenciar radicalmente dos outros irmãos, porque, afinal de contas, cada um tem que ser melhor à sua maneira. Uhum. E quando eles vão se relacionar, que caldo que dá isso? De modo geral, os filhos mais velhos têm a tendência a se relacionar amorosamente com pessoas que são filhos mais novos. Claro, porque um está acostumado a cuidar e o outro está acostumado a ser cuidado. Mas nessa combinação de mais velho com mais novo, o que pode acontecer com o passar do tempo é que o mais velho fica cansado de estar sempre no posto de comando e nunca se sente cuidado o suficiente, e às vezes o filho mais novo, ele às vezes se cansa de estar sempre sendo controlado e cuidado em alguma medida, e às vezes ele quer asas, ele quer fazer as coisas por ele mesmo e não dar mais explicação. É uma das confusões. Quando filhos mais velhos se relacionam com filhos mais velhos, costuma ter uma combinação em que os dois admiram-se mutuamente pelas características de mais conscienciosidade, mais respeitabilidade, mas às vezes eles podem ter dificuldade de saber quem está no comando das coisas e quando relaxar e quando o outro cuidar. Quem está no comando e quem direciona as coisas pode ser uma dificuldade. E o filho mais novo, quando se relaciona com outro filho mais novo, normalmente eles se unem para poder se divertir, para poder inventar coisa, para poder fazer o circo pegar fogo. Às vezes eles têm uma dificuldade e ficam ressentidos um com o outro porque ninguém cuida de ninguém. Mas em última instância, nenhuma dessas combinações é problemática. Se você consegue, obviamente, equilibrar e amadurecer e revezar o papel de cuidar e ser cuidado, ter um equilíbrio, aí fica tudo mais fácil. Porque, por exemplo, eu lembro de um casal que eu atendi em terapia de casal, que os dois eram filhos mais novos, então eles tinham essa coisa de se divertir. Então teve uma vez que eles tinham que ir para um evento, e aí um deles perguntou, e aí, você já comprou os ingressos? E o outro, não, você não ia comprar? Ou seja, os dois estavam esperando que alguém tomasse a frente. E os dois deram risada e tocaram a vida em frente. Agora, se eles ficassem bravinhos, aí ia ser um pouco mais chato. E aí, me comenta aqui embaixo, nos comentários, se você concorda, se faz sentido para você, se você é uma exceção, se você é um alienígena, que bicho que você é, dependendo da ordem de nascimento que você tem, dos relacionamentos que você teve também. E compartilhe, outras pessoas devem querer saber que características de personalidade elas têm em relação aos irmãos e tudo mais. Eu acho isso bem legal. Se você gostou, dá uma curtida. Se você não gostou, comente e me explica por que você não gostou, o que eu preciso melhorar. Estamos sempre avançando. Se você quiser entender um pouco mais sobre psicologia e personalidade, entre amenteHumana.com.br, amenteHumana.com.br. E lembra, me segue nas redes sociais, tem o Fred Matos no Twitter ou no Instagram, me segue lá e curta também a página do Sobre a Vida, onde eu coloco textos, dicas, um monte de outras coisas também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.